Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Eu sempre falo muito isso, não é porque você tem o certificado ou que você tem ali a conclusão do curso que garante teu futuro. Não, muito pelo contrário, é agora que você está começando, né? Porque eu fiz muita audiência pública, eu lembro que as pessoas falavam, mas eu fiz a faculdade, eu me graduei e estou fora do mercado de trabalho. Eu falei, não, é agora que você está começando, é agora que você tem que ir atrás do teu sonho de batalhar, né? Mas eu tenho diploma. Eu falei, todo mundo hoje tem diploma. Não adianta, isso não diferencia você de melhor do que as pessoas, é você que tem que fazer, né, a diferença. Então, assim, é realmente, e é difícil talvez passar isso para o jovem, né? Porque o jovem hoje, ele quer sentar dentro de casa, abrir um notebook ali e resolver a vida dele, fala, vou ganhar alguns milhões, e o jovem hoje tem muita pressa de realizar, né? Diferente da minha geração que realizava a longo prazo. O jovem hoje quer realizar em 2, 3 anos e fala, bom, já fiz a minha vida, daqui para frente toco diferente. Então, eu acho que a gente vive um momento de uma mudança, né, de gerações, com uma oportunidade muito grande de entrar no mercado europeu, que você tem lá, principalmente dos 27 países que compõem a comunidade europeia lá, países que são muito tradicionais. Sim. E que tem, como você falou, até a caso da siesta, depois do almoço, dar aquela cochilada e você vai, culturalmente, não tem nada a ver com a gente, porque nós fomos, nos últimos anos aí, assim, doutrinados dentro de uma cultura americana. Sim. Né? E hoje a gente está fazendo um acordo com um mercado europeu. Então, é muita coisa a ser aprendido, mas tem que ser rápido. Né? E o jovem tem essa vantagem. Né? Esse conceito ainda de comparar um mercado americano, onde você tem geograficamente e sociodemograficamente, você tem um crescimento e uma natalidade sempre ali numa certa linha, e quando você compara isso para o mercado europeu, o grau de natalidade já vem abaixando. As cidades onde a pessoa até pensa que é meme, não, mas as cidades norte da Itália que a prefeitura te dá até um subsídio, fala, cara, vem pra cá, traz tua família, pelo amor de Deus, populaciona isso aqui porque tá parando. Ou seja, não há mais tantos jovens crescendo, então quando você vai comunicar com esse pessoal, você tem que lembrar, não é mais 40 a mais, é uma galera que já tem ali vamos conversar? Vamos. É um 50, é um 60, e essa galera tem qualidade de vida lá. Então ele não vai te responder naquela loucura, aquele modelo americano. Já te mandei um e-mail, vê aí e tal. É capaz do cara olhar, sim, depois eu vejo, obrigado. Tá? Isso é comum, de repente. Então é uma outra geração, é entender essa dinâmica, sair dessa loucura, ou não sair, mas entender que essa dinâmica americana, né, do vamos correr por tudo, e agora começar a conversar com o mercado europeu, é uma outra dinâmica. Culturalmente, sociodemograficamente, não se tem mais tantos jovens em algumas regiões, e isso significa o quê? Você traz uma galera mais velha, ainda ativa, e é essa galera mais velha que põe realmente a decisão. Então, esse jovem daqui que acha que vai falar com um jovem de lá, não obrigatoriamente. Então, tem que entender também essa questão cultural. Agora, Luciano, na tua visão de economista, você está vendo as medidas do atual presidente americano, o Trump, assim, de uma forma muito agressiva, né, e de uma forma até os líderes, principalmente do bloco da OTAN, né, que grande maioria ali são de países europeus, vêm, assim, preocupantes, né? Sim. Porque é a primeira vez que um país dentro da OTAN quer travar guerra com um país que também faz parte da OTAN, é a Dinamarca, que cuida lá da Groenlândia. Fora as medidas econômicas tarifárias que ele colocou ali com produtos dentro do bloco europeu. Você acha que isso, num médio prazo, tende a que o dólar não seja mais a moeda de referência mundial de importação e exportação? Essa é a grande pergunta, né? Muita gente fica nesse grau de preocupação. Quando a gente olha para trás, o modelo capitalista,
desde da padrão ouro, quando você vai lá nos antigos os anais da história econômica, você entende que a vertente do modelo pós-Segunda Guerra, quando os Estados Unidos começou a entender que, olha, temos uma produção, temos uma questão militar, então temos poder. Então, minha moeda vai ser a que vai ter a maior circulação. Hoje, quando a gente fala de poder militar, continua. A gente não pode ignorar que os Estados Unidos, né, a própria percepção aí da captura do Maduro, sim, demonstrou mais uma vez, e o Trump fez isso de uma maneira muito estratégica, como uma jogada, né, no xadrez do mundo. Ele falou, olha, tá aqui, ó, agora minha jogada foi essa. E os demais falaram, opa, realmente ele teve uma estratégia cirúrgica. Entrou, saiu, coisa de filme. Isso demonstrou o quê? Aos demais países que ainda o Trump, os Estados Unidos, tem requisitos militares necessários para, se for o caso ali, fazer alguma coisa. Já está tomando conta, Venezuela, e isso vai vir de novo um gancho de petróleo, né? A indústria petrolífera, o outro lado do mundo, que é a Arábia Saudita, que né, tem isso fácil, ele não está no grau de competição. Mas lembrando que tanto a Arábia Saudita quanto Venezuela e os Estados Unidos estão na OPEP. Então, a Organização dos Países Produtores de Petróleo tem sim um poder econômico. E por que eu estou colocando dessa forma? Porque quando a gente fala de poder econômico, algumas matérias principais, petróleo, alguns elementos econômicos de força e poder e o militarismo, isso reforça a blindagem da moeda. E quando a gente fala de blindagem, a gente tem que lembrar aonde os bancos centrais, até mesmo o Banco Central Europeu, aonde ele está alavancado em títulos, onde ele está investindo em títulos americanos. Aonde o Japão tem e comprou títulos americanos. Então, as pessoas talvez no dia a dia não acompanham, isso não é uma coisa tão falada popularmente, mas a grande massa de títulos americanos ela já está espalhada no mundo. Então é difícil hoje a gente pensar a moeda da China vai dominar o mundo, a moeda da Rússia, agora o Mercosul vai dar esse boom. Tem possibilidades muito pequenas, economicamente, disso voltar a acontecer, porque, mais uma vez, o Trump fez recentemente a Aliança de Paz. Né? Só que com um ingresso de entrada, né? Você viu isso? Foi malandro. Ele fez ali a organizaçãozinha dos países. Eu falei, quer entrar, o ticket é mais alto. É, né? Um bi. E aí você fica pensando, peraí, que países que tem um bi para entrar? Né? Então ele vai novamente, coloca o poder militar que já foi provado, o poder de articulação diplomática, e aí ele soma países, né, de riqueza, trazendo ao grau de conversa, novamente, através do dólar. Então, para mim, como economista, eu vejo que todas essas articulações ainda permitem que o dólar tenha uma equivalência, pelo menos aí, facilmente mais uma década. E a próxima? Eu estou vendo muito uma criptografia chegando. Exato. Então, não podemos imaginar que isso é modinha. Não, já passamos de pensamento de modinha. Os mais jovens devem achar que é um meme. É o Dogecoin. Tem essa leitura, mas isso é só um farelo. Quando a gente olha realmente para blockchain, para sistema, e a gente olha Banco Central e até fundos europeus e fundos da Alemanha comprando em criptomoeda, você está vendo uma articulação tecnológica que permite ainda ter esse recuo. Quando você olha exclusivamente ao Bitcoin, já tem-se uma leitura entre os economistas de que ouro e Bitcoin são refúgios. Qual deles é o melhor? É discutível. Na dúvida, tem um pouco dos dois. Então, e os dois têm uma vertente de liquidez em dólar. Então, seja que você tiver ouro ou Bitcoin, no final você converte para dólar. E ainda já tem agora, há um tempo atrás, o dólar criptografado. Né? Então, são evoluções econômicas, mas que ainda, respondendo a tua pergunta, entendo que o dólar se mantém ainda. E lembrando que a Bolsa de Valores brasileiras, essa semana, teve alta muito impulsionado por investimentos estrangeiros de países que tiraram dinheiro de investimento em tesouro americano.
né? Então trouxeram o dinheiro para o Brasil, assim como estão levando para outros países do mundo, né? Por isso a minha dúvida é até quando o dólar será a moeda referência do mundo, porque os países estão sentindo isso e sentindo um pouco de receio exatamente pelo tamanho do poderio econômico e militar que os Estados Unidos têm, né? Agora, Luciano, a gente falando aqui do acordo do Mercosul, possibilidade, eu conversei essa semana com o presidente da Autoridade Portuária de Santos, e ele me falou, olha, o acordo do Mercosul com a União Europeia, ele tem 15 anos, né, para ser estabelecido, pronto, até que a gente chegue lá num determinado momento, em 2040, as tarifas econômicas estejam zeradas entre os países, em mais de 4.000 produtos, e a gente tem um mercado. Levando um prazo, quando a gente fala de investimento em infraestrutura, principalmente para nós aqui no Brasil, a gente sabe que nenhum investimento em infraestrutura acontece do dia para a noite. Nós estamos aqui na nossa região da Baixada Santista comemorando agora a assinatura de um acordo, de uma ligação entre as duas margens do Porto Santos, que tinha 98 anos que estava sendo estudada. Nós temos uma discussão atual de uma nova ligação do Planalto com a Baixada Santista, que tem mais de 15 anos que está sendo discutida e sequer hoje começou a obra, né? Foi autorizada a obra. E a gente sabe que ainda demanda uma série de tempo, e a gente tem estudos que provam que em 2032 teremos um estrangulamento físico do sistema Chieta, que é o único que permite descida de caminhões, né? Porque há um crescimento do agronegócio, da produção e tal, então precisa escoar essas mercadorias, precisa importar insumos, e a única rodovia que liga o Planalto à Baixada para caminhões é a rodovia Chieta. Então, assim, a gente vive esse desafio, e uma das falas que o Pomini me colocou é assim: teremos essa infraestrutura pronta para receber esse aumento? Porque, segundo os cálculos do Pomini, em 2040, ou seja, em 15 anos, a gente vai dobrar o tamanho do porto de importação e exportação e mais 50%, quer dizer, uma vez e meia o que nós temos hoje. E onde nós vamos fazer a infraestrutura de rodovia, de acessos, ferrovias, né? Esse eu acho que é o desafio. Assim, não vou dizer que é o mais preocupante, não, mas é algo de tirar o sono, né? Exato. Quando a gente fala de infraestrutura, quais são os primeiros movimentos para você ter um projeto infraestrutural? Você tem que ter, literalmente, um plano do governo. Primeiro, o governo realmente integralizar parte do orçamento para aquelas obras ou para aquelas melhorias. Segundo, tem que ter nas PPTs, as participações públicas e privadas, tem que ter realmente uma leitura técnica do grau de necessidade lá na frente das pessoas ou dos profissionais envolvidos, porque eu preciso formar essa base. Quando a gente fala de 4, 5, 10 anos, eu tenho que formar uma base aqui para não dar problema e falta lá. Só que quando eu olho o quadro Brasil hoje, a gente não consegue ter esse grau de continuidade construtiva. Então, me faltam profissionais em várias áreas. Os bons profissionais aqui são literalmente seduzidos por propostas de fora. Eu mesmo conheci 2 colegas que hoje moram no exterior e chegaram comigo ali ao grau de mestrado e falaram: Luciano, a partir daqui, pega minhas coisas e vou embora. Eu falei: estudou, não vai nem trabalhar aqui, não compensa, consegui uma proposta melhor e vou embora, tal. Então, também hoje, um abraço aí, meus amigos, mas você percebe que o que leva esse primeiro passo? Aí eu faço um rápido comparativo. Quando você vê a leitura política japonesa, existe uma regra de ouro na política japonesa há muitos anos, tecnicamente após a Primeira Guerra eles já tiveram essa leitura, né? E até um ponto poético e bonito: as primeiras reconstruções pós-Segunda Guerra do Japão foram de escolas. O pessoal fala: pô, não, o que você pensa? Pô, caiu tudo aqui, não sei o que, constrói hospital, não sei o que e tal. Um gesto muito bonito que eles fizeram foi a reconstrução inicial das escolas. E aí você pensa: pô, caramba, é ato político. Não, se você pensar, hoje, qual o nosso maior problema das mães que têm filhos para trabalhar? Onde eu vou deixar meu filho? E aí, quando você tem uma cadeia escolar integral, fala: ó, deixa com a gente, vai trabalhar, final da tarde você passa aqui e pega. Pô, isso dá um sossego para a mãe, que ela pode ter casada, ser divorciada, mas ela está sossegada. Então, quando o Japão fez isso, ele já demonstrou lá do princípio: nós temos um
um acordo e isso, né, a longo prazo. Quando você vai hoje nos detalhes das tratativas infraestruturais japonesas, eles têm uma regrinha de ouro que é: eu vou ficar aqui 4 anos como prefeito, vereador, governador. Se eu assinar alguma coisa, construir, esse negócio demorar 6 anos, o próximo que sentar na minha cadeira tem a obrigação de continuar aquilo. Achei lindo aqui. E é um princípio, projeto de governo. É um princípio prático. Aí você vai para o Brasil, não temos essa regra de ouro. Não temos. Então, entra fez uma obra, tá acabando, e o outro fala: mas não é com o meu nome, né? Para tudo, eu vou fazer ela em outro lugar. Mas não faz sentido. Não, mas vou fazer Então, não vou entregar uma obra que outro começou. Entendeu? É um ciúme, é uma coisa assim, que um narcisismo político que não faz sentido. Então, enquanto a gente não trouxer algumas maturidades de bons exemplos políticos, né, construtivos para um Brasil construir nos próximos 10, 15 anos, quando a gente fala de 10, 15 anos, a gente está falando minimamente aí de umas 3 trocas de cadeira. E o Brasil, olhando 12 anos para trás de 3 trocas de cadeira, a gente fez isso. Muitas mudanças. Foi absurdo. O que deu continuidade? Né? Desde programas municipais até programas federais, não tiveram o mesmo grau de continuidade. Então, para minha leitura, o que falta para o Brasil ter um avanço realmente sério dessa possibilidade do Mercosul é começar aqui em casa a fazer lição de casa. Pô, vamos fazer isso aqui sério. Então, eu começo, mas não tem problema se o terceiro entregar, né, uma usina, uma hidrelétrica, nem em 6 anos ficar pronta. Né? São aí uma década, dependendo do tamanho do canal de Suez, tu pega o momento histórico daquilo ali. Então, como agora, por exemplo, a discussão da Groenlândia, né? Que os Estados Unidos já está vendo o possível canal da logística daquilo ali. Só que não é agora, os próximos 2, 3 anos. Exatamente. Você pega e estuda, peraí, ele está pensando, o Trump nem vai estar mais na cadeira. Exatamente. Mas ele talvez não esteja vivo, porque ele está contando com uma alteração climática que vai liberar a possibilidade de navegar durante todo o ano e não só durante 60 dias no ano. Exatamente, né? mas eu pego esse exemplo para entender, se o Trump, bem colocado, se o Trump pode nem estar vivo, mas ele como nacionalista americano, isso vai fazer bem para o meu país. Pô, olha que legal. Né? Então, eu acho que a gente, no Brasil, os governadores, né, de forma geral, do municipal ao federal, a esfera precisa mudar e entender. Captei o recurso, o imposto, vou fazer uma obra. Isso para o Brasil nos próximos 10, 15 anos vai trazer um boom? Ótimo, vamos seguir esse caminho. A disputa bilionária marca nova fase na gestão portuária do Canal do Panamá. A Autoridade Marítima do Panamá anunciou a assinatura de contratos temporários para a operação dos portos de Balboa e Cristóbal, localizados em extremidades opostas do Canal do Panamá. O episódio inaugura um novo capítulo na governança portuária panamenha, com impactos relevantes para armadores globais e para a dinâmica logística de uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. São Francisco do Sul tem o 2º melhor porto do país em gestão ambiental. Vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos, a ANTAQ reconhece, por meio do prêmio, as melhores práticas de gestão ambiental no setor portuário brasileiro. O ranking tem como objetivo estimular a melhoria contínua do setor e ampliar a transparência. A MSC anunciou a suspensão imediata da aceitação de novas reservas de carga com destino ao Médio Oriente, numa decisão de âmbito global que se mantém em vigor até novo aviso. O armador número 1 global explica que a medida resulta do agravamento da situação de segurança na região e foi tomada como precaução. No aviso dirigido aos clientes, a MSC sublinha que a prioridade é a segurança das tripulações e dos navios. O Brasil foi o grande destaque na Amsterdã Cocoa Week, um dos maiores encontros globais do setor do cacau, que aconteceu na semana passada na Holanda. É que o Brasil conquistou 3 medalhas de ouro na premiação que avalia a qualidade e a excelência das amêndoas de cacau. A delegação brasileira foi formada por produtores, lideranças, entidades do governo do Pará e do governo da Bahia, Prefeitura de Ilhéus e da Condevast, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. As 3 medalhas de ouro foram para 2 produtores do Pará e uma produtora da Bahia, que desbancaram dezenas de outras nações reconhecidas mundialmente pela qualidade de sua produção de cacau.
Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. Na verdade, eu entendi que eu, por ter nascido num lugar simples, essa informação não chegava até mim. Quando Deus começou a clarear tudo isso na minha vida, eu falei, eu preciso colocar isso como um propósito. Pessoas precisam aprender sobre isso. E eu entendi que como o planejamento financeiro transformou a minha vida, eu sabia que eu conseguia fazer isso para mais pessoas. Então foi o meu ponto de partida. E aí quando eu vi aqueles primeiros 20 jovens escutando sobre isso, se tornou isso que é hoje. Você acredita que a educação financeira é algo que a gente devia ter, por exemplo, nas escolas, para que todo mundo tivesse acesso? Esse é o meu maior objetivo nível Brasil. Eu falo muito na minha casa para os meus pais, para minha esposa, que enquanto eu não ver isso de maneira consistente e real, eu não vou parar. O tema da sua palestra era separar o CPF do CNPJ. Você acha que o novo empreendedor, esse é um dos principais erros que ele comete? Tenha dúvida, hoje a gente atende bastante CNPJ também e a gente vê que 90% comete esse erro, de não ver o caixa da empresa sobrar por coisas que ele não entende que ele erra na casa dele. Então primeiro a gente entende o CPF quem é, para a gente dar direção para o CNPJ. Para quem está começando, para quem quer empreender... Por onde começar e o que não fazer? Primeira coisa, o que não fazer é não cair no conto do milagre do amanhã. Ele não existe. E o que eu posso fazer hoje é o que você quer como qualidade de vida. Então, a primeira coisa é idealizar a empresa que você quer, o modelo de negócio e o quanto você quer receber por mês. Porque assim você não vai se permitir roubar a sua empresa com atitudes que você faz no seu CPF. Então, olha o seu estilo de vida. Custo fixo, custo variável. Tenha paciência, porque esse tempo vai mudar e você vai para uma nova estação. Essa é a dica que você deixaria para quem quer começar? É a dica que você pode começar agora. Na verdade, eu sempre me enxerguei, desde pequena. Eu nasci no lar empreendedor, eu lembro dos meus pais empreendendo. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora desde sempre. Iniciei na área infantil há 20 anos atrás. Venho seguindo nela, é uma área que eu gosto muito, cada vez mais eu me aperfeiçoo nela e assim, eu acho que ela tem muitas áreas ainda sendo abertas, então assim, é uma área que eu me identifico e eu amo. Eu ia te perguntar um pouco sobre o público, porque assim, não são só os pais que compram para as crianças, né? Ainda mais agora a gente chegando aí, Dia das Crianças, Natal, a gente tem tio, padrinho, não sei o quê. Como que você faz com que esse público se mantenha sempre ativo e retornando para você?
Bom, nós criamos conexão com as mães desde o enxoval, porque nós trabalhamos com móveis, carrinhos, acessórios. Então, nós sempre tentamos criar essa conexão com o cliente, trazendo ele sempre de volta. E, consequentemente, o trabalho sendo bem feito, as mães vêm com as avós, as tias, os padrinhos. E hoje nós temos também as crianças vindo muito forte, porque eles já têm um poder de escolha. Então, a gente agora está começando a criar a conexão também com os nossos consumidores mirins. Você é especialista em gestão ágil. Como que você aplica isso no seu dia a dia e na liderança dentro da sua empresa? Tá. Bom, nós sempre temos aí, estamos sempre buscando treinamento para os colaboradores, aperfeiçoamento, deixando com que todos fiquem exatamente iguais. Como são 7 lojas, a gente tenta padronizar tudo isso. São seres humanos, pessoas diferentes, mas nós tentamos sempre trazer a essência dessas pessoas junto com a cultura da empresa. E aí nós vamos, a partir disso, nós vamos melhorando cada vez mais a forma de gestão. E para você, qual é a importância de você estar participando hoje de um painel sobre empreendedorismo feminino com outras mulheres aí incríveis? Nossa, maravilhoso. Pra gente, assim, é incrível, porque é o que nós estávamos conversando, né? Nós estamos aprendendo todos os dias, né? Para empreender, você tem que aprender e estar disposto a mudar e aprender todos os dias, porque todo dia tudo muda. Então, assim, são novas tecnologias, novas formas de atendimento. Então, pra mim, tá sendo, assim, muito enriquecedor. Que dica que você dá para quem quer começar a empreender? Definir exatamente o ramo, definir exatamente o caminho que você vai seguir, trabalhar duro, porque não é fácil, e não desistir. Porque assim, deu errado, vai dar, vai acontecer, mas muda a rota e segue. O empreendedor, normalmente, ele é um bicho solitário, como eu costumo dizer. Ele não tem com quem, muitas vezes, trocar ideias, muitas vezes ele fica um pouco perdido. E, por vezes, ele precisa da inspiração, ou seja, ele precisa da informação de forma mais limpa. E quando a gente traz um evento onde os palestrantes são também empreendedores, o empresário, o empreendedor, ele consegue se conectar de forma mais rápida. E assim surgiu o Empreenda Assim. E por que fazer um evento aqui na Baixada Santista e não em São Paulo, onde normalmente é o centro, né, comercial, enfim? A Baixada Santista também precisa de eventos assim. É claro que São Paulo é a capital, como eu costumo dizer, a capital do Brasil, do mundo. Os negócios, os grandes negócios acontecem em São Paulo, mas a nossa região precisa, porque nós temos um grande número de empresários que ainda não tiveram essa experiência, a experiência de experimentar um evento como esse. Aquilo que eu chamo de inspiracional, ou seja, aquele que traz realmente a verdadeira inspiração para o empreendedor. Então você acredita que esse tipo de evento, ele abre a mente do empreendedor? Com certeza. O empreendedor, ele normalmente fica limitado. Ele tem muito empreendedor que saiu da faculdade e, por vezes, ele acha que aquilo que está no livro é a maior verdade que existe. E quando a gente passa por um evento como esse, como eu passei, já vi outros empreendedores passando, a gente vê que a inspiração, ou seja, como eu costumo dizer, aquela pessoa que já botou para fazer, é realmente aquela pessoa que vai trazer a inspiração e vai mostrar para os outros como fazer. Então eu costumo dizer que isso é uma forma de encurtar todo o trecho, todo o caminho que o empresário vai percorrer. Para quem quer empreender, tem que começar por onde? Atitude. É claro que o planejamento é sempre muito importante, mas de nada adianta planejar e não executar. Então, como eu sempre falo, as pessoas precisam sim planejar, mas mais do que tudo, precisam ter atitude e colocar em prática aquilo que planejaram. E por isso, essa é a grande sacada para o empreendedor. A atitude, a ação é que vale. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.